Estamos aqui em mais um episódio do Vision to Be Cast e hoje com mais um convidado muitíssimo especial. Aqui hoje estou com alguém muito especialista em vendas. A gente não pode esquecer que o nosso intuito é ajudar empresários a ter uma performance melhor, considerando ali o dono da estratégia do seu marketing e do seu time comercial e das suas vendas. Então, para isso, a gente precisa de especialistas, principalmente na área comercial, principalmente em vendas. E hoje eu recebo ele aqui, Renan Almeida, o vendedor implacável. Renan, seja muito bem-vindo ao Vision to Be Cast. Obrigado, Rafa. É um prazer estar por aqui. Um evento maravilhoso está sendo feito. E no que move o motor da empresa, cara, é o marketing, é o vendedor, o empresário. Na verdade, eu costumo dizer que dentro de uma empresa só existem dois tipos de colaboradores: o que trabalha para venda acontecer e o que trabalha vendendo aquela venda que tinha que acontecer. Então, ou você trabalha na ponta, ou você vai trabalhar no marketing ou em qualquer outra área que vai trabalhar para que a venda aconteça. Então é muito legal você estar num evento desse aí para movimentar essa galera toda, marketing, estratégia e, claro, a venda, que é o motor de toda essa engrenagem aí. Que legal. E a gente fala muito, Renan, sobre marketing, né? Estratégia, como o dono tem a estratégia certa do seu negócio. Mas existe um gargalo, às vezes, entre o marketing e o comercial, né? Porque, às vezes, o marketing gera o resultado que precisa gerar, mas talvez o comercial não está preparado para receber. Como que você enxerga hoje, assim, principalmente nas suas experiências, essa relação entre vendas e marketing, entre o time de vendas e o time de marketing? Cara, que na verdade é o seguinte, existe uma terceirização da culpa de qualquer lado. Porque eu vou defender sempre o meu. O marketing vai falar, eu gerei um lead. E o comercial vai falar, o lead é desqualificado. E aí vai falar, o marketing só gera lead porcaria. E aí vira uma guerra comercial, só que na realidade é o seguinte, os dois são culpados até que se prove o contrário. Então a gente precisa gerar um resultado independente do lead ou não, o marketing se aperfeiçoa no que ele é bom e o vendedor se aperfeiçoa na área que ele é bom. Eu costumo dizer o seguinte, cada pessoa tem que assumir a responsabilidade pelo resultado que ela entrega. O vendedor não depende do marketing, o marketing não pode depender do vendedor, do time comercial. É um conjunto. Ambos se conectam, se complementam para o melhor resultado para a empresa. Mas um necessariamente não joga a culpa para o outro e é por isso que eu alcanço ou não. Então você tem um evento hoje alinhando isso, alinhando as expectativas e acima de tudo, mostrando como é importante você assumir a responsabilidade dentro do que você faz. Isso é um grande avanço aí para as empresas. Que legal. E venda não é, assim, um jogo fácil, não é um jogo simples, é um jogo pra gente preparada, né? Como que você orienta um vendedor a se preparar? O que o vendedor precisa buscar para ele estar bem preparado para encarar o jogo do dia a dia? Duas coisas são muito importantes. A primeira delas é a mentalidade. É o que eu vou falar um pouquinho hoje. Mentalidade de um vendedor de sucesso, mentalidade de um time comercial, mentalidade para um empresário, mentalidade para um marketing. Então, a mentalidade ela tem que estar preparada. Mas para o vendedor especificamente, a mentalidade, ou não desistir da disciplina ao invés da motivação. Motivação é importante, mas a disciplina é mais. E conhecimento, cara. Conhecimento não só do produto, mas principalmente de ser humano. Linguagem corporal, psicologia, como o comportamento do ser humano, é isso que hoje faz vender. Tem muito vendedor bom que não conhece muito a fundo sobre um produto, mas vende muito mais do que quem domina o produto, porque ele na verdade domina o cliente. Ele domina a persuasão do cliente. Então, são duas áreas fundamentais aí para quem quer ter sucesso em vendas e qualquer outra área. Eu acho que hoje o comportamento humano está liderando aí as expectativas. E falando do empresário, eu falo muito que o empresário ele precisa estar praticamente 90% do tempo voltado para a área comercial. Mas existe aquele empresário que ele não é da área comercial, que ele veio talvez ali do desenvolvimento do produto, ou de uma área mais técnica, do serviço, etc. Qual dica você dá para esse empresário gerir a área comercial dele? Aquele cara que não veio do comercial, mas ele sabe que o comercial é importante, ele tem dificuldade. Como que esse cara precisa gerir do ponto de vista do vendedor para dar insumo, para motivar? Como que tem que ser essa relação? No preto no branco aqui, Preto no branco. arrume alguém que faça então. Se você não sabe fazer bem feito, arrume alguém que faça por você. O mais rápido possível. Ninguém é obrigado, nenhum gestor é obrigado. Eu conheci muitos gestores de empresas que não sabem e não entendem do time comercial. Ele montou um produto, exatamente isso. Ele montou um produto muito legal, o produto é muito bom, vende, mas para crescer e para expansão, precisava de um time comercial. O cara não tem a pegada. O que ele fez? Contratou pessoas que façam para ele. Então, contrate pessoas comerciais para você não ser o seu próprio gargalo.
Para você não gargalar a sua empresa e colocar uma trava nela em cima da sua falta de conhecimento ou de experiência nesse assunto comercial. Então, recomendo que ou se contrate uma empresa, ou contrate um gestor, mas deixe o cara livre, porque às vezes o vendedor sente isso, ele quer ser mais livre, fazer coisas, mas o proprietário, muitas vezes, o empresário, ele acaba engessando o vendedor, porque ele acredita em coisas lá de trás, pode ser que não estão erradas, mas já não estão mais tão atuais. Então, se manter atualizado é também ter um time comercial de ponta, de líderes ali de ponta atualizados no mercado. Legal. E o vendedor, pela tua prática, pela tua experiência que você tá todo o tempo aí dando com vendedores, qual a maior dificuldade você tem enxergado nos vendedores de hoje, né? O que eles poderiam fazer para serem melhores? Ou qual ponto que eles têm tido dificuldade para ter um resultado maior e etc. Eu vou comentar um pouquinho sobre isso na palestra hoje. São 3 pontos que tanto o empresário quanto o vendedor, quando tem esses 3 pontos em comum, dificilmente você não tem sucesso no que você faz. Mas principalmente, eu até citei aqui no começo, assumir a responsabilidade do resultado. Acho que hoje falta muito isso para o vendedor. Existe muito a terceirização da culpa. Aquela coisa que a gente sempre fala, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Então, a hora que o vendedor entende que, cara, sou eu por eu mesmo, depende de mim, não tenho o passado porque ele já foi, não tenho o futuro porque não existe, eu só tenho agora para fazer, só tenho o presente, dá um jeito, cara. É isso que falta para ele, um brilho próprio. Ah, mas o mercado tá difícil, mas o governo, mas a empresa... Cara, vai estar difícil em qualquer área, para qualquer lugar. Eu tava agora fazendo uma live no início do mês de março, eu falei o seguinte, nós temos o maior mês do ano em dias úteis até agora. Muita gente vai falar, nossa, esse mês aqui vai ser o melhor. Mas 3 vezes mais vão falar, nossa, esse mês aqui não passa, esse mês tá ruim, março tá horrível, março não dá certo. E aí, por que para um é bom e pro outro não no mesmo segmento? Será que é realmente o mercado, o tráfego, o lead, o empresário? Ou será que é a forma que você encara? As pessoas já acordam hoje reclamando demais. Então esse é um diferencial aí. E com relação à venda digital, hoje se fala muito de venda digital, óbvio, né, através das plataformas, e o vendedor tem que estar atento, CRM, etc. Agora veio a IA, né, que o empresário ouve falar muito sobre isso. Ah, tem que notar IA, tem que pôr IA, ISDRA, não é IA, etc. Enfim, o empresário fica perdido nessa jogada toda, né? Qual que é a tua visão sobre isso? A IA é um instrumento, nunca vai ser um meio. Eu acredito que a IA, quem souber dominar e lidar com a IA dentro de uma empresa, ela tem uma ferramenta de vendas muito importante. Eu uso. Então ela tem uma ferramenta de vendas e muitas empresas que eu conheço usam também para aperfeiçoar, para lidar. Às vezes a IA está fazendo um trabalho de 2, 3 pessoas ali. Mas existe uma frase na minha cabeça, ela nunca sai, eu não vou lembrar o autor agora, mas você me falou e eu lembrei. Quanto mais tecnologia há no mundo, mais carente de atendimento humano nós somos. A IA, para vender ou para fazer os serviços de venda, ela precisa se parecer humana. Agora, eu já sou humano. Entende? Eu já sou humano. Então, eu tô na frente dela por isso. Ela tem mais informação, mas eu tenho conhecimento humano. Então, se eu usar a IA para dominar a informação com o meu conhecimento humano, fica melhor. Então, é um instrumento aí, nunca vai ser o meio. Legal. E essa profissão de vendas, né? Que eu particularmente amo. Eu falo que eu sou vendedor desde os meus 14 anos e o empresário tem que ser vendedor. Agora, ainda tem uma certa barreira, né? Ainda muita gente tem um certo preconceito. Então, assim, para quem tá começando na área agora, a gente também tem muita gente que assiste, a gente que é da área comercial, até o próprio time Prime. Qual dica você dá para quem tá começando na área de vendas ou pensa pela área de vendas? Cara, e aí? É bom ser vendedor? É ruim ser vendedor? Qual que é o benefício? Qual que é o que você me fala? Eu também saí de casa com 14 anos, vender livro de porta em porta. Eu nunca sonhei em ser vendedor. Caiu pra mim, era o que tinha pra fazer. E a maioria é assim. Só que, cara, não importa o que a vida fez de você, importa o que você faz com o que a vida faz de você. E aí entra uma questão que é importante. Os caras... cara, meu sonho é ser médico. Tá bom, então vá ser médico. Mas se você não ralar pra caramba, tu não vai conseguir se formar, ter cliente, ter uma vida estável. Aí pro vendedor... Se você ralar o mesmo tanto que um médico rala para estudar, você vai ter muito mais dinheiro que um médico. Essa é a área de vendas. Então, a área de vendas, cara, você é o dono do resultado, você é o dono do dinheiro. Depende de quanto você quer ganhar. É verdade, eu costumo brincar que as pessoas mais ricas do mundo são vendedores, né? E se você for rodar qualquer bairro de qualquer cidade, as melhores casas, os melhores lugares é vendedor. Seja empresário ou não, seja talvez um bom médico, talvez é porque ele... Talvez não, né? Com certeza é porque ele também é um bom vendedor. Vende muito bem o serviço. Vamos fazer um exemplo aqui, vai. Quem que é o homem mais rico do mundo hoje? Hoje é o Elon Musk. Elon Musk. O que ele faz na vida?
Cara, vende. Ele vende, cara. Ele vende as ações da Tesla, ele vende tudo, ele vende as ideias dele num X. Ele começou a vida dele vendendo uma plataforma, uma ferramenta que depois passou a se chamar PayPal. Ou seja, eu construo para quê? Para vender. Então, hoje, ou você é vendedor ou não é mais nada. Agora uma mensagem final, então, para quem é empresário, precisa estar no estratégico, fazer a sua empresa acontecer. Mensagem do Renan, vendedor implacável, para você melhorar cada vez mais o seu time comercial. Não saia do comercial, entenda o quanto ele é importante, é o motor que move tudo, mas acima de tudo, capacite o seu time, mas não capacite com motivação ou só com técnica de venda, é muito falho, é muito pouco. Capacite com mentalidade, mostre que você também já superou desafios e ajude-os a superar. O time comercial que vai movimentar a sua empresa e fazer ela crescer ou sumir. É isso, pessoal. Bom, aqui o tempo é curto, mas para quem ainda não segue o Renan, o perfil dele é o Vendedor Implacável. Aliás, você tá de parabéns. Eu gosto muito dos vídeos, porque ele traz o lado comercial um pouco mais leve, né? Acaba aproximando mais ali o comercial do dia a dia. Então, vale a pena, Renan. Obrigado. Valeu. Siga para quem não segue. Muito obrigado a todos e fiquem no canal, curta o vídeo, enfim. Tamo junto, bora pra cima. Um abraço.